Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas. Estamos nós aqui de novo para mais uma aula do futuro, mais uma aula online. E agora vocês viram que mudou aqui o ambiente, a gente ainda está testando. Eu arranjei um quadrinho aqui para ficar mais fácil para vocês, porque eu não consegui editar o vídeo não, para botar quadrinho virtual, essas coisas, porque eu não sou tão do futuro assim quanto vocês. Mas então, tema da aula de hoje, né? Na aula passada a gente viu a questão dos mitos e da mitologia grega. E aí hoje o tema da aula é o nascimento da filosofia. A gente já teve a primeira aula de todas sobre o que é filosofia, né? E aí a gente viu os ramos da filosofia, quando que a filosofia está presente na nossa vida. Então, por exemplo, quando você se pergunta, por que o gatinho, a gatinha, o crush, a crush, o cremoso, a cremosa é tão bonito, tão bonita? Você está fazendo uma pergunta da área de filosofia da estética. Você está se perguntando por que é tão bonito, da onde que vem a beleza dessa pessoa. Você está se perguntando pelas origens da beleza, você está sendo cabulosamente filosófico. Então, assim, estética é uma ramo da filosofia. A gente viu também, por exemplo, quando você se pergunta por que a vida é tão injusta, meu Deus? Você está fazendo uma pergunta do ramo da ética, que é um dos ramos da filosofia, o justo, o injusto, o certo, o errado, a virtude, o vacilo. E de quebra ainda está fazendo uma pergunta da metafísica, né, que é outro ramo da filosofia, que você perguntou lá, meu Deus. Quem vai se perguntar pela existência de Deus, da alma, do além da vida mundana, da vida terrena, é a área da metafísica. Enfim, todo momento a gente está usando filosofia. E essa foi a primeira aula que a gente teve lá. Hoje, então, vai ser não o que é filosofia. A gente viu lá que filosofia quer dizer amor pela sabedoria, pelo conhecimento, né? Mas em vez de ser o que é filosofia, a gente vai ter o nascimento da filosofia. Beleza. Ó, quem quiser pode adiantar o vídeo. Eu vou botar escrito até o minuto, para onde adianta, para perder esse primeiro momento. Por quê? Esse primeiro momento é um extra, que a gente não vai falar do nascimento da filosofia e dos conteúdos, exatamente. A gente fala de uma outra coisa, que se chama colonialismo. Por quê? Porque muita gente diz que a filosofia nasceu na Grécia. Lá, Tales, Sócrates, com uma galera assim. Só que isso já é muito conturbado hoje em dia, contestado, e a gente vai discutir um pouco disso antes de começar a ver a matéria de hoje mesmo. Então, assim, galera, é o futuro. Vocês podem adiantar interatividade, aluno 2.0 aí, então vocês podem adiantar o vídeo, quem não quiser escutar essa parte, mais lá pra frente. Vou escrever depois no mural o minuto, o segundo lá que tem que adiantar. Mas para quem quiser uma aulona completona, vamos lá. Dizem que a filosofia nasceu na Grécia, né? Só que aí a gente já tem um grande problema, que é quem que inventou a filosofia? Quando que surgiu a filosofia? A gente pode tentar dizer, por exemplo, quem que inventou o avião. Antes do avião, né, não tinha avião. Alguém inventou isso. Mas e a filosofia? Dá para marcar assim, que nem o avião ou a televisão? Por exemplo, a arquitetura. Vários povos desenvolveram sozinhos a arquitetura. Não foi um cara que inventou um quadrado com 4 paredes e um teto, né? E aí todo mundo falou, nossa, velho, que bagulho bolado esse daí. E aí imitou ele. Todo mundo tinha um problema, chuva, frio, e aí deu a solução e inventou a casa. A filosofia é mais ou menos isso. É difícil até dizer que alguém inventou a filosofia, porque todos os povos filosofavam. É isso, dizer que a Grécia inventou a filosofia, é ignorar o quão filosófico pode ser uma música, um mito, ou então outras formas de pensamento que não a forma grega, que não a forma ocidental. E aí a gente já entrou para falar de colonialismo. A maior parte desses gregos que dizem que inventaram a filosofia, eles estudaram no Egito. E tipo, Pitágoras, Tales, maior galera foi pro Egito para estudar. E como todo bom europeu, né, roubou tudo que queria de lá e rolou uma desafricanização. Meu Deus, que palavrão é esse? Calmou.
Que nem o samba, meu povo, que era um troço de contribuição africana, mas que aí os traços africanos e pretos, negros, foram sendo apagados para virar a bossa nova, um troço de elite e tal. E com a filosofia a mesma coisa. Ninguém diz que a filosofia nasceu na África. Lembrando que o Egito fica onde? África, meu povo. E aí, ninguém diz que a filosofia nasceu na África, ou então que nós tínhamos várias pessoas fazendo filosofia e etc. Isso é um jeito de apagar os outros sistemas de conhecimento, os outros modos de refletir sobre a vida, não? Inclusive, nós temos muitos filósofos egípcios bolados. O filósofo mais antigo que se tem, registro, né, dos papiros mais antigos, é de Imhotep. Imhotep ele é de 2700 antes de Cristo. Vocês já viram a Múmia? Aquele filme, a Múmia antigona, né? Não essas novas aí, porque aí tem um monte de filme da Múmia, né? Mas os filmes mais antigos da Múmia, que tinha aquele careca lá, várias pragas e tal, quem que ele é? Imhotep. É ele mesmo, meu povo. É o Imhotep, para vocês verem como ele é super famoso. Ok. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você faz um corte entre quem é civilizado e não é. Só quem pensa igual ao grego é civilizado, o resto é tudo bárbaro, não tem conhecimento, não tem filosofia, não tem ciência, etc. Então aí você já vê, né, como que esse é um problema de colonialismo, de hierarquia, de um querer ser melhor do que o outro. Por isso que vai se dizer que a filosofia nasceu na Grécia e não no Egito, por exemplo. Beleza. Agora a gente vai começar a matéria mesmo da aula. O que é filosofia, né? A gente viu na última aula que mito é um jeito de explicar a realidade e a natureza. E o mito explica de uma maneira sobrenatural, de uma maneira misteriosa e através da epopeia. A filosofia, ela não vai ser mais sobrenatural. Ela vai buscar uma resposta natural. Ela vai buscar uma resposta natural, ela vai exigir um logos e um cosmos Tô aprendendo ainda a escrever nisso daqui. E também uma causa. Essas são as principais características da filosofia. Então, assim, ela vai buscar uma resposta natural dos porquês da vida. Ah, por que que chove? Então, quando ela tentar explicar a vida, tentar explicar os eventos, as coisas que acontecem, os fenômenos e tal, por que que a gente se apaixona, por que que a gente fica triste, etc., o que que é certo e errado, por que que isso é certo, por que que isso é errado, ela não vai mais buscar uma resposta sobrenatural. Mas é tipo assim, quando os deuses não querem interferir, quando ninguém está prestando atenção, como a coisa naturalmente se desenrolaria? Sem nenhuma intervenção mitológica, sem nenhuma intervenção de nenhum herói. O logos é da onde vem, uma palavra grega, é da onde vem a palavra lógica. Então uma filosofia vai exigir que tudo tenha uma lógica, que tudo tenha um sentido, que tudo tenha uma explicação. Não pode ser sem pé nem cabeça, não pode ter surgido do nada, entendeu? Então a filosofia vai exigir que tudo tenha uma razão, tudo tenha um porquê, uma lógica. E isso de tudo ter uma razão é da onde a gente fala que ela é racional. Então, por exemplo, você tem que me dar a razão do porquê tá chovendo. Qual é a razão do porquê eu tô triste? Existe uma explicação racional, uma explicação lógica. Daí que vem o logos. Essa é a segunda característica da filosofia. O cosmos. O que é o cosmos? Cosmos é o universo organizado. A gente viu na última aula que a mitologia grega já começou a organizar o universo. O cosmos, então, é uma determinada ordem, é uma determinada conexão entre as coisas. Existe uma totalidade onde as coisas se comunicam. Como assim? Difícil parece, né? Mas pensa no seguinte maneira. Num universo organizado,
a gente pode conhecer as coisas. A gente pode saber o porquê, onde elas se encaixam. Então, chove porque a água evaporou. Tudo está conectado no cosmos. Vai exigir também uma causa. Como assim vai exigir uma causa? Tudo tem uma causa, tem um porquê de acontecer. Então existe um determinado nexo entre as coisas que compõem o cosmos. Por exemplo, a água evapora e aí chove. Por que chove? Porque a água evaporou. Então tudo tem uma explicação, tudo tem uma causa. O que causa a chuva? O que está causando eu estar triste? O que causa, o que faz, né, isso ser justo, isso ser injusto? Qual a causa disso? Qual a origem disso? Também é se perguntar de onde que vem a justiça, qual a causa da justiça, quando que a justiça começa a ser justo e quando começa a ser injusto. Ok, esses daqui são as principais características da filosofia, diferente do mito. Isso daqui, meu povinho, tem que saber. Tem material de apoio lá embaixo para fazer download, não tem problema, é tranquilão. Agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é natureza e o que é o naturalismo, buscar uma explicação natural para os fenômenos e não mais uma explicação sobrenatural. Por quê? Porque hoje em dia, quando a gente fala de natureza, primeiro de tudo vem na cabeça da gente floresta, passarinho, bichinho, né? Ah, vou passar o final de semana na natureza. Ou então tem galera também, né, que quando fala natureza vai pensar em reservatórios de matéria-prima. Então natureza é tipo a água, a madeira, essas coisas assim que a gente pega e transforma. Só que o grego, quando falava de natureza, ele estava pensando uma coisa diferente de hoje em dia. Não era exatamente o que a gente fala que o grego queria dizer quando ele falava natureza. Ele estava pensando em outra coisa. O que o grego pensava quando ele falava natureza, quando ele falava essa palavra? Ele pensava na physis. Opa, vai cair, não vai. Vai cair, será? Não. Ele pensava na physis. Ele também pensava na autonomia. E ele também pensava naquilo que era oposto ao cultural. Calma aí que eu vou ter que tirar o quadro aqui para escrever essa. Oposto ao cultural. Se tiver muito claro aqui no quadro, com a caneta azul, tem escrito isso lá embaixo, meu povo. É o futuro, vocês não se preocupem. Ok, o que é physis? Physis é o universo que nos cerca. É o mundo dos vivos, é o mundo físico, é o mundo terreno. Então, por exemplo, o mundo dos deuses, o submundo, nada disso é o mundo físico. Então, physis é como se fosse o universo, aquilo, o mundo da experiência, o mundo em que a gente vive. É isso que é a physis, o mundo que nos cerca, a vida. O que é autonomia? A autonomia são as coisas que têm em si mesmas a origem de seu movimento. Olha Aristóteles como era maldito, falava difícil. O que ele queria dizer com isso? Quando você não é forçado a nada. Quando as coisas acontecem naturalmente, quando não tem intervenção e tal. Por exemplo, eu quero comer pizza. Se eu quero comer pizza autonomamente, por um desejo meu, ok, é uma coisa espontânea minha. Agora, se eu quero comer pizza por uma influência externa, por causa do comercial de televisão, aquilo já não é mais um desejo natural meu. É um desejo que alguém colocou. E o grego também pensava, quando ele falava natureza, naquilo que é oposto ao cultural. Então, por exemplo, as coisas artificiais não são naturais. É isso que o grego estava falando com oposto ao cultural. Tô esquecendo alguma coisa, meu povo? Não, é basicamente isso, então,
o significado de natureza, natural, para o grego antigo. Então era aquilo que é espontâneo, autônomo, aquilo que é o oposto ao cultural, que não é artificial, que não é, por exemplo, um robô. Você pode ter um humano feito em laboratório, por exemplo, uma carne feita em laboratório, é uma carne artificial, não é uma carne natural. E também pensava, quando o grego falava natureza, na physis, que é o mundo, a realidade, a vida que a gente vive. Ok, meu povo, próxima aula então vão ser os pré-socráticos, que são os gregos mesmo, e a gente vai começar a ver uns malucos com os nomes de uns malucos e uns troços loucos que eles disseram. Alice, por exemplo, dizia que a origem da physis, a origem de tudo, a origem do universo era a água. Olha só que coisa louca. Alguém aí consegue viver sem água? Consegue imaginar o mundo sem água? Vamos pensar um pouco nisso, mas na próxima aula. Lembrando que vocês podem assistir na ordem que vocês quiserem, quando vocês quiserem. É o mundo do futuro, meu povo. É o mundo de amanhã. Vou deixar exercício lá. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar online no horário da aula para tirar dúvidas. Se alguém tiver dúvidas em tudo e não conseguir nem tirar dúvida porque está em dúvida como faz login e etc., não se preocupem também. Ninguém vai ser penalizado por não ter internet, por não ter modo de assistir, tempo de assistir enquanto isso e etc. Vai ter aula de reforço, vai ter nota extra, reposição. Não se preocupem quanto a isso. Esses vídeos são para adiantar o teu lado, não para te prejudicar. Suavão, fiquem aí quarentenadinhos, escutem muita música de sofrência. A gente se vê na próxima aula.